that marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Olá, eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis. Nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu vou entrevistar pessoas que atuam diretamente no ramo para tentar entender como o empreendedorismo em cannabis, esse mercado bilionário e absolutamente promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. A Biocase Brasil apresenta em primeira mão a proporção áurea dos óleos balanceados, o equilíbrio entre THC e CBD, o que cria uma harmonia de efeitos e benefícios. O THC é conhecido por seus efeitos psicoativos, proporcionando euforia e relaxamento. Já o CBD tem propriedades terapêuticas, como alívio da dor, redução da ansiedade e efeitos anti-inflamatórios. Ao combinar THC e CBD na proporção 1:1, é possível obter um efeito sinérgico, no qual os compostos se complementam e melhoram os resultados terapêuticos, além da redução de efeitos colaterais indesejados. O CBD tem a capacidade de modular os efeitos psicoativos do THC, atenuando seus efeitos adversos. Para saber mais sobre essa novidade no mercado canábico, acesse biocasebrasil.com. Oi, gente bonita, eu tô de volta e quero lembrar pra você que tá curtindo esses papos sobre empreendedorismo canábico e quiser dar uma força, vai lá no apoia-se /Cannabis Hoje Pode, então apoia-se apoia.se /Cannabis Hoje Pode e torne-se um apoiador, tem opção pra todas as possibilidades. Até onde uma mãe vai pelo seu filho? A minha convidada de hoje foi ao âmago do judiciário e de lá voltou com um feito inédito debaixo do braço. Uma autorização para que ela e o seu marido plantem maconha na fazenda que administram no Rio de Janeiro. Margarete Brito é advogada e é mãe de Sofia, companheira do Marcos e é também fundadora da PEP, uma associação que produz e distribui óleo de maconha para fins medicinais. Acima de tudo, Margarete é dona de uma história fascinante, onde precisou desenvolver habilidades profissionais incrivelmente variadas para chegar até onde ela chegou. E ela vai compartilhar aqui com a gente. Antes de começar o nosso papo, relembro que esse podcast tem o apoio da USA Hemp, da Biocase Brasil e da VerdeMed, que afinal é o que nos permite estar aqui hoje. E vamos à luta. Margarete, seja bem-vinda. Obrigada, Anitta. É um prazer enorme estar aqui. Parabéns aí pelo podcast. Vamos lá. Estou aqui para responder tudo que precisar. Que maravilha, o prazer é meu, o prazer é nosso, é realmente uma honra ter você aqui com a gente, você que é sinônimo da luta da cannabis no Brasil, que é um dos pilares, inclusive, dessa luta e a gente tem muito a te agradecer. Tanto a indústria medicinal quanto o recreativo, enfim, você tá aí na base de todas elas. Então, bora lá, como de costume, eu vou pedir para você se apresentar e contar alguma coisa que eu deixei escapar na minha introdução. Afinal, quem é a Margarete Brito? Margarete Brito é uma mulher de 50 anos, mãe de 2 meninas lindas, a Bia e a Sofia. A Sofia nasceu antes da Bia, quando eu estava grávida, quando a Sofia tinha 5 meses só, no meio daquela loucura, eu engravidei da minha segunda filha, a Bia. Então elas têm diferença de 1 ano e 2 meses só. E aí foi uma loucura, mas tudo vale a pena, né? Tanto amor. E Sofia trouxe aí uma missão aí pra gente nessa agenda tão polêmica que é a cannabis. Eu só vou corrigir um pontinho que você Corrige, disse. por favor.
eu mergulhei, sim, no âmago dessa luta no judiciário, mas foi antes de ter a autorização para a PEP cultivar lá na fazenda. Em 2016, a gente teve o primeiro habeas corpus no Brasil, que ficou como referência e como precedente para que outras pessoas conseguissem também, que foi em 2016, foi tudo em 2016. E aí Verdade, a gente com Ladislau, né? Não, foi um outro advogado, foi o Júnior, que é o nosso atual advogado. O Ladislau hoje em dia não trabalha mais com a gente, mas o Ladislau foi um advogado bastante importante para a autorização judicial do cultivo na fazenda. Confundi tudo. Mas tá tudo certo. Claro, você vai explicar pra gente aqui tintim por tintim. Vamos lá. Em 2013, né, o meu marido e a gente descobre que a cannabis podia ser uma alternativa para a Sofia para reduzir as crises convulsivas. Aí abriu-se o mundo para mim, né? Eu não tinha ideia de nada do que existia nesse universo, que já existiam muitas coisas, existia uma galera que lutava já, que tinha essa galera da política de drogas, que eu fui conhecendo aos poucos. Em 2013, 2014, foi quando o Tasso, né, o jornalista de São Paulo, fez uma matéria que também foi um divisor de águas nessa história, que foi para Super Interessante, uma edição especial. Desse trabalho, ele fez um documentário de 5 minutos, que a gente chama do Ilegalzinho, que foi antes do Ilegal, foi parar no Fantástico. Então, eu e outras mães, outras mulheres que estavam já lutando para conseguir ter acesso, nós ficamos muito em visibilidade por conta das matérias que saíam em todos os lugares, e nós éramos muito procuradas, né, para qualquer tipo de informação, desde um médico, como ter acesso, como que na época conseguir autorização para a Anvisa. E isso virou um movimento nacional, né? Esse documentário Ilegal, A Vida Não Espera, foi uma ferramenta muito importante em 2014 até hoje. E depois de quase 10 anos, estou eu aqui, quando olha para trás, com muitas coisas, muitas conquistas, mas parece sempre que falta muita coisa, que tem muita coisa ainda para frente para acontecer. E falta mesmo, né? Mas a gente tá aqui e você tá aí, que é o melhor. E a gente vai falar de tudo isso, dos documentais e toda essa história. Mas para começar, eu queria situar o ouvinte sobre como é que você chegou até aqui pensando na fundação, né, da PEP. Você passou por aquele momento de descoberta da maconha como remédio, daí importou a cannabis sem autorização, correndo o risco de ser enquadrada como traficante internacional de drogas. Imagino que o que veio a seguir foi você conquistar a autorização de plantio para o remédio da Sofia. E com o desenrolar da história, os pais e mães de outras crianças atípicas foram se aproximando de você e assim nasceu a associação. Isso é o que eu imagino, mas foi assim mesmo? Me corrija. Então, foi mais ou menos assim. A gente, quando entra na justiça para pedir autorização para fazer o remédio da Sofia, foi mais um ato de ativismo do que uma necessidade propriamente dita de proteção, assim como muita gente corre atrás. Eu sabia, sempre percebi uma injustiça muito grande nessa questão da proibição e via o judiciário como um aliado e como uma alternativa para a gente pautar a mídia, para dar um primeiro passo, para criar precedente. Então, eu, uma pessoa branca privilegiada, advogada, morando na zona sul do Rio de Janeiro, sabia que eu não era o alvo da polícia. E sabia que jamais eu seria presa, né? Então, quando eu entro na justiça e consigo esse primeiro habeas corpus, eu já planto, eu já tinha saído na mídia, eu já sabia fazer tudo que do remédio, plantar, essas coisas todas, a gente já tinha esse conhecimento que é muito importante deixar registrado, como agradecimento, inclusive, para os usuários do uso recreativo, que era a galera que estava ali no Grow Room, que já militava, que já fazia a marcha da maconha. Então, eles passaram muito pra gente esses saberes, esse conhecimento. Né? Esse conhecimento. E nesse mundo, na época, com essa galera, tinha uma pessoa muito importante, a qual a gente deve muita gratidão, que é o Dr. Ricardo Ferreira, que é um médico aqui do Rio de Janeiro, especialista em dor. Ele já plantava, já fazia remédio para a sogra dele, que tinha fibromialgia, com excelentes resultados. E ele viajava já nessa época lá para os Estados Unidos para entender o cultivo, para entender a extração, e trazia lá da Califórnia esse conhecimento, trazia semente. Então ele fazia
Tanto que no ilegal, ele não aparece, ele mostra o rosto, porque na época era assim, não podia falar sobre isso. Era rasgar a carteirinha, né? Exatamente. E ele foi um médico que, assim, me deu, assim, uma certa tranquilidade, né? Embora ele não fosse especialista na neurologia infantil, ele não entendesse nada de crise convulsiva, ele me deu uma segurança. Ele falou, olha, pode ficar tranquila, né, tal. Então, isso me deu um certo aconchego, somando o Dr. Eduardo Faveret, que foi outro médico muito importante nessa história, que acolheu a gente como médico neurologista publicamente, deu a cara, prescreveu para um monte de gente, foi o primeiro médico no Brasil a colocar ali a receita para a Anvisa, né? Então, assim, a gente tem que sempre nesses contextos onde a gente compartilha as nossas histórias, lembrar e agradecer quem estava ali ajudando, colaborando para a gente estar onde a gente está hoje. E pensando mais na parte prática, como é que foi montar a primeira fazenda autorizada a plantar cannabis no Brasil, sem ter esse conhecimento prévio, né, desse tipo de operação? O que você precisou aprender tecnicamente, burocraticamente ou inclusive humanamente para que isso funcionasse? Então, a profissionalização da APEP, da associação, ela foi muito aos poucos, né? A APEP, ela nasce lá em 2014 com um movimento de famílias buscando acesso. E de 2014, 2015 até mais ou menos 2018, a APEP era um movimento capitaneado por mim, liderado por mim, onde a gente fazia reuniões nos plays, nos lugares emprestados, a gente pensava os atos políticos, as mobilizações, os eventos, né? Então, esse movimento de 2014 era a PEP, quando foi mais ou menos em 2016, eu senti a necessidade de correr atrás de um CNPJ, de ter o estatuto e de começar a formalizar a associação. Quando a gente começa a pensar nessa profissionalização, a gente aluga um espaço aqui no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor I. A gente contrata uma pessoa para me ajudar a fazer o acolhimento, porque na época o acolhimento, receber pacientes, era tudo lá na minha casa. Eu recebia pacientes. Uau! E aí e meu marido, né, na época, ele falou assim, eu não percebia que isso era um trabalho, porque eu fazia com tanto amor, com tanto prazer. Para mim, trabalho era quase um sinônimo de coisa chata, sabe? Eu era advogada, eu sempre trabalhei com contencioso civil, e eu tava também meio... nunca gostei da advocacia contenciosa, para mim era um sacrifício para poder pagar as contas, ajudar o Marcos nas contas de casa e tal. E aí ele virou para mim e falou assim, Gatti, você tem certeza que é isso que você quer? Você quer fazer? Vamos profissionalizar? Então a gente sentou, nós dois conversamos, falando, então tá, vamos fazer um financiamento coletivo para a gente começar a arcar com as despesas, né, de uma estrutura. E foi assim, a gente fez um primeiro financiamento coletivo, nós fizemos vários nesses 10 anos, vários não, uns 3, 4 nesses 10 anos, para a gente ter ali um suporte financeiro, porque era nós por nós. E aí, quando a gente aluga essa estrutura, começa a monetizar o óleo, porque era tudo gratuito, quando a gente pegava os óleos que as pessoas faziam, os cultivadores plantavam, era tudo uma coisa coletiva muito bonita, mas que não mutirão de saúde. Um mutirão de saúde, pode dizer assim, mas que aquilo não dava a segurança de que no mês seguinte uma pessoa que fosse ali buscar o remédio dela, ela teria um remédio de qualidade, que ela teria o remédio. Então, a gente pensando nisso tudo, a gente fazia curso já, a gente doava planta, ensinava e tal, mas a gente começou a organizar uma coisa que já existia e nunca desistiu de nenhuma outra coisa que a gente fazia, que é evento, mobilização. A gente sempre foi mantendo e criando e profissionalizando sob demanda, né, todas essas coisas. E aí foi muito rápido, né, porque todo mundo sabe que é uma demanda exponencial, cresce demais e então quando você organiza, né, e começa a falar assim, não, então tá, a associação, a PEP não é esse grupo de WhatsApp, é a PEP, né, você tem que se associar, pagar R$29,90 por mês. Se você quiser um óleo, na época a gente começou a fornecer R$150, tem que se cadastrar, você tem que ter uma receita médica. Aí a gente começou a organizar, aí veio um sistema para você cadastrar todos os associados, e aí a gente foi crescendo. De 2018, que até hoje, a gente saiu de um funcionário para quase 70 funcionários. Foi muito rápido.
E aí, Uau, eu tava aqui achando que eram 20, 70. Não, 70. São 30 aqui, 30 e poucos aqui, 30 e poucos lá na fazenda. São 2 sedes. E aí a gente foi organizando e estruturando os setores. Por exemplo, aqui na Rodovidora, da onde eu falo, a gente tem comunicação, que trabalha cerca de 5, 6 pessoas. A gente tem o acolhimento, que trabalham 15 pessoas. Administrativo e financeiro, mais 4 pessoas. TI, que são mais 2 pessoas. A gente tem a pessoa que faz eventos. A gente tem a dispensação, que são mais 3 pessoas. Então, assim, aqui funciona toda a cadeia produtiva, né? Desde da propagação, que é por isso que tá aqui. A gente fala da semente ao paciente, mas, na verdade, a gente nunca planta com semente. A gente faz a propagação por estaquia. E lá, desde a mudinha até o frasquinho rotulado, fechado, é tudo lá na fazenda. Então, lá na fazenda são 4 setores, né, que a gente dividiu, que é a infraestrutura da fazenda, que dá suporte a tudo, canteiro, estufa, água, luz. Aí tem a parte do cultivo, que é desde a propagação até o beneficiamento primário, né, que é até a floração na colheita. Aí depois o terceiro setor, um outro setor é o beneficiamento, que é a parte de secagem e armazenamento. E aí o último setor, que é o quarto, é o laboratório, que aí é a extração e invase. O testagem é a Unicamp, é fora da fazenda. Todo o controle de qualidade que é feito pela Unicamp. E aí depois a distribuição fica por conta de vocês? Ou é uma coisa assim mais geral de tipo Correios? Então, aí esses óleos já envasados, tudo bonitinho, eles saem lá da fazenda num cooler e vêm de carro aqui para o centro do Rio, para a Rua do Ouvidor. Aí vai para a dispensação, aonde a dispensação faz todo o controle de entrada, é tudo registrado, as plantas são todas rastreadas, aí vem para cá, aí aqui no setor de dispensação é dada a entrada, tal, é colocado na geladeira, e aí a dispensação aqui é feita de 3 formas, é presencial, coleta de motoboy diário e coleta de correio diário. A gente distribui por mês cerca de 3.500 frascos, todos de plantas nossas lá da fazenda. Tô, assim, impressionada. Eu não conhecia toda essa estrutura, assim, de perto, né? Eu já sabia que a PEP é se não a mais importante, uma das mais importantes, com certeza, associações do Brasil, mas não tinha ideia, é aquilo que eu te falei, eu achei que eram 20 funcionários, você já me conta que são 70, e tem toda uma estrutura de empresa e de empresa que funciona, de empresa do bem, então, uau. A gente costuma falar que é um empreendimento social, porque muito diferente de uma empresa, nós somos .org, e eu gosto sempre de deixar bem claro que a grande diferença de um empreendimento social, que pode ser uma ONG, né, uma organização não governamental, é que todo recurso que entra, ele tem necessariamente que ser reinvestido dentro da própria PEP. A diferença é que uma empresa .com, digamos assim, não .org, ela pode fazer retirada, ela se preocupa com lucro, porque tem investidores, porque abre ações e porque tem retira para fazer investimento. Então, aqui não tem nada disso. Aqui todo recurso que entra, a gente aumenta a remuneração dos colaboradores, a gente investe na estrutura, na infraestrutura, em tecnologia. Essa é a grande diferença. Eu acho que e é isso, uma das nossas missões é também ser um modelo de referência para que outras organizações, num momento de legalização, consigam fazer algo possível, que eu acho que a PEP é um modelo possível. Com certeza, já é um modelo a ser seguido e tem com certeza muita gente escutando agora para querer aprender. A gente já vai entrar também em outras perguntas especialmente pensadas para esse público. Eu queria saber, hoje vocês, então, a PEP atende o Brasil inteiro, imagino. Quantas pessoas? São 7.000 e pouco. Nunca dá para falar o número exato, porque todo dia tem gente nova. Mas a gente está em 7.500, mais ou menos, quase 8.000 associados. A gente tem um aumento de novos pacientes, novos associados, de 500 por mês, mais ou menos. E aí tem um limite, assim, tipo, sei lá, já teve algum momento que vocês falaram, não dá mais para pegar paciente, porque a gente precisa primeiro, né, chegar a crescer para atender essa demanda? Ou você vai recebendo, tipo, coração de mãe?
Não, queria muito. É um pouco coração de mãe, porque eu sou mãe e sei o que é, né, receber um não posso, né? Então é muito difícil, é muito dolorido. Mas a gente teve no passado que fechar para novos pacientes, porque a gente depende de planta, né? Então, quando você não se planeja, né, você muitas vezes toma um susto, porque como a demanda é muito grande, né, a gente ficou ali com aquele medo de não conseguir atender quem já fazia uso dos medicamentos. Então a gente parou, se reestruturou, a gente ficou quase um ano sem receber os novos associados, principalmente para o óleo rico em CBD, em canabidiol, que é a maior procura. A gente tem 4 frentes de óleos que a gente fornece, que é rico em CBD, rico em THC, balanceado e CBG. Mas o que mais sai é o rico em canabidiol, que é um preço, um custo-benefício é muito interessante, ao menos os médicos dizem e dão esse retorno pra gente, porque é um frasco com 1000 mg de canabidiol que custa R$180. E os pacientes tendo a receita, fazendo o cadastro na associação, às vezes em 24 horas ele tem o remédio na porta da casa dele. Então, essa rapidez, essa agilidade, a qualidade, isso imbatível. Tudo traz muito boca a boca, as pessoas, né, vêm procurar. Então a gente fica sempre com a gente tem hoje em dia um planejamento 360 internamente, que a gente sabe que, olha, cresce 500 pessoas novas, X cresce para esse óleo mais ou menos, então a gente tem planta para daqui a 6 meses dar conta desse público que está chegando. Então a gente tem os nossos OKRs, as nossas metas, a nossa organização. E esse ano de 2023 é um ano que a gente está investindo em organização, porque se você não se organizar, você cresce muito rápido e você morre de êxito. Exatamente. Então, a gente pensa muito na organização. Boa. E assim, falando de pessoas, né? Desses 70 funcionários trabalhando na PEP, como é que você faz essas contratações, por exemplo, para cuidar do cultivo ou do desenvolvimento das plantas, dos controles... não, você já tinha falado que controle é fora. Mas onde é que você busca esses profissionais e o que você busca neles, né? Um conhecimento prévio em cannabis ou excelência na área em que eles atuavam previamente? É mais ideologia ou agronomia? Mais agronomia. Uma frase que eu aprendi com o Cassiano da Brasce, que é a maior associação do Brasil, foi: nunca contrate quem você não pode demitir. Porque, assim, o maior desafio de você ter esse empreendedorismo social, digamos assim, é pessoas. Então, a gente contratou um RH que é terceirizado e todo o processo seletivo, ele é feito com muito critério. A gente contrata muito devagar e demite rápido. A gente tem essa frase aqui dentro. Então, a gente recebe currículos via LinkedIn com todo, né, a descrição, né, daquele cargo. Técnica, sempre técnica. E a gente faz um processo seletivo bastante criterioso e aí a gente, né, logo depois que contrata também tem treinamento, tem tudo isso. Então, não existe indicação, não existe amigo, não existe nem meu, nem de funcionário. A contratação é super criteriosa tecnicamente, porque a gente precisa. E aí você me perguntou, né, por exemplo, a gente não tem referência de cultivo em larga escala de cannabis no Brasil. Vocês estão abrindo caminho. Exatamente. A nossa única referência, né, dessa cadeia produtiva completa, e vamos falar aqui, né, não é só de cultivo, é a cadeia completa. Você tem que saber o cultivo, o beneficiamento, o laboratório, o controle de qualidade e depois aqui a forma de dispensar. Então, essa cadeia toda a gente não tem referência. Então a gente criou o nosso próprio modelo sob demanda e aos poucos a gente vai aperfeiçoando e melhorando o que já existe. E assim, também é bom deixar claro que a gente também essa não é a nossa única atividade. A gente tem educacional, a gente tem 3 cursos que ele também está sendo reformatado, ele está lindo, é só entrar lá. A PEP Escola a gente está criando uma página nova,
A gente tem uma marca de evento que é Um Olhar para o Futuro, que é financiado, né, patrocinado pela Fiocruz. Foram 3 edições, que também é um braço. No MAN, no foi Rio. No MAN, o último foi no MAN. A gente sempre escolhe os lugares mais lindos do Rio de Janeiro. O outro foi no Museu da Manhã, o outro foi no Cassino da UCA. Então, e fora o produto, né, que são os olhos, que é o carro-chefe da associação, o educacional, que seria o segundo carro-chefe, os eventos. A gente tem muito foco em pesquisa científica. Muito, assim. A gente tem mais de 10 instituições hoje que fazem pesquisa com os produtos, plantas da PEP. E aí é muito legal, porque até aproveitar o gancho para falar, recentemente saiu uma notícia de um pesquisador da UFRJ que descobriu uma planta que também tem canabidiol. Esse pesquisador estava fazendo pesquisa com o nosso óleo, né? Então ele precisa para poder fazer esse estudo, ele precisa, né, ter ali a substância. Então é um parceiro nosso. Então a gente tem gerado muita pesquisa científica, publicações, enfim. Ficaria aqui o dia inteiro falando coisas que a gente faz, mas essas são as principais. Não, eu tô apaixonada, assim, eu não tava sabendo da metade, já me surgiram várias ideias de pauta que a gente vai conversar depois, mas pensando, assim, ainda nas questões práticas, e a segurança, né? Quais são as preocupações e os cuidados que é preciso ter em uma fazenda que planta maconha no Rio de Janeiro ou no Brasil? Então, quando a gente começou a procurar um espaço para implementar o que a gente chama de Projeto 10 Mil Plantas, é só um nome. Projeto 10 Mil Plantas, a gente tinha alguns critérios para bater o martelo no espaço. Um era ser uma propriedade fim de linha, que a gente chama, que não tenha problema com fronteiras, né, de pessoas que chegam. O segundo é um terreno que tem que ter água, porque a planta exige muita água, né? Senão você vai morrer no caminhão de pipa todo dia precisando de água para o espaço. A gente precisava ter estrutura de edificação, né? Para não ficar muito caro a implementação do projeto, porque você precisava, no começo, ter pessoas morando lá e fazer o laboratório e beneficiamento, você precisa de infraestrutura. E o quarto é um lugar, né, onde seja um microclima minimamente favorável para a planta, que é uma região de preferência alta e fria, e que bata sol, que tenham platôs, né, que você não precisa desmatar nada, porque a planta precisa de sol. Então esses eram os critérios. Quando a gente achou esse espaço, a gente tentou alugar. Isso tem no filme, né? Tem vários lugares que eu falando isso. A gente ficou um ano procurando um espaço. E quando a gente achou, a gente não conseguiu alugar, a gente fez uma vaquinha com a família e amigos e compramos o espaço. E aí, isso vai fazer agora, no dia 9 de setembro, 3 anos. É muito recente, assim, pro tamanho que tá hoje, foi tudo muito rápido. Como é que você cuida da segurança do lugar, né? Da segurança, Então, eu falei dos critérios, porque um dos critérios de segurança é ser fim de linha. Então, é um lugar que é muito difícil acesso. E aí, no começo, a gente foi lá no meio da pandemia. Então, no começo, a gente tinha pessoas morando lá e cachorro. Essa era a segurança que a gente tinha, mas era pouca planta. Aí, com o tempo, nós tivemos, né? A gente teve casos de ladrão de galinha que entrou e roubou um pouquinho, mas isso já dá um susto. E aí fez com que a gente começasse a investir em segurança com mais tecnologia, óbvio. Uhum. E aí a gente tem vigia 24 horas com câmera e alarme para todos os lados, enfim. Mas uma das seguranças é você conversar muito com os batalhões de polícia ao redor, falar sobre o teu trabalho, fazer esse trabalho de advocacy com a segurança local também. Que fica todo mundo de olho, né? Exatamente. É a boa vizinhança. Exatamente. E hoje o Brasil tem um pouco mais de 100 associações de pacientes de cannabis, o que ainda é muito pouco para o tamanho do nosso país. Mas eu tenho certeza que muita gente que nos ouve agora deve estar se perguntando: como é que eu faço para abrir uma ONG de pacientes, né? O que eu preciso fazer, Guete, para começar? Olha, essa pergunta surge para mim todos os dias aqui. Pelo atendimento, pela internet. E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu só sei ensinar a partir do que eu fiz. Então, assim, eu comecei muito no momento que tudo literalmente era mato. Então, eu sempre aconselho as pessoas que o primeiro passo é você
reunir pacientes e pessoas que queiram fazer isso e te ajudar antes de fazer estatuto. Toda essa formalização burocrática, para mim, sempre foi o de menos, assim. Pouco importa se o estatuto tem isso ou aquilo, o que vai contar no final do dia é a sua luta num ambiente proibicionista, onde você precisa fazer muita política. Então, eu acho que a PEP, ela conseguiu chegar onde chegou hoje por conta do lado político, porque se todo mundo pudesse plantar hoje, a PEP não seria destaque, teria muita empresa com muito mais dinheiro e tecnologia vindo de fora, inclusive, mas hoje é proibido. Então, o grande barato, né, e eu acho que é o grande diferencial da PEP, é a resistência, é o advocacy. Eu acho que se você mora num município, no interior ou em qualquer outro lugar, vai lá na Câmara de Vereadores, procure pessoas que são seus aliados, faça eventos. Eu acho que isso é um suporte, um alicerce para te dar proteção dentro de um ambiente proibicionista, até que a gente tenha uma legislação favorável, onde todo mundo consiga fazer isso, aí vai lá, faz. Aí sim entra um lado burocrático das regras que vão ser colocadas, que a gente não sabe ainda quais serão. Mas primeiro organizar uma base de apoio mesmo, né? Exatamente. Porque tanto financeiro quanto emocional, imagino que pega até mais. Porque senão a pessoa acaba indo presa. Tem muitos companheiros presos porque acha que fazer associação é sair plantando e distribuindo o medicamento, e não é. Muita gente presa. Importantíssimo. E Guete, você tinha falado também, né, do ilegal, então vamos voltar aqui, né? Você participou com a sua família desse documentário de 2014, que tratava justamente do poder terapêutico da cannabis e das dificuldades. E mais recentemente, você, seu marido, Sofia, protagonizaram Outro Mundo de Sofia, que foi lançado agora no começo de maio e inclusive está disponível na Globoplay. Dito isso, eu queria que você fizesse uma análise sobre a importância da criação de conteúdo, sobretudo audiovisual, para essa causa. Você considera que esse é um nicho de trabalho que merece atenção, que tem espaço para crescer e que desempenha um papel importante na normalização da maconha no Brasil? Olha, tem conteúdo sobre cannabis, tem muito. Eu acho que a gente aqui é muito procurado por, né, pessoas que trabalham com audiovisual e quer falar desse tema. E eu sempre fico com receio de ser mais um vídeo de YouTube, né? Então, assim, eu acho que assim, o diferencial, por exemplo, do Mundo de Sofia foi que o Rafa, que é o diretor, ele procurou parceria com uma produtora, Chroma Key, que tinha, por exemplo, já uma relação com o GNT e conseguiu financiamento através, né, desses editais públicos, não sei o quê, e conseguiu botar na televisão para você furar bolha. Você bota um produto desse no Globoplay, é muito diferente de você ter algumas visualizações no YouTube. Então, eu acho que a gente tem que avaliar. Eu acho que tudo vale a pena. Eu acho que, assim, é sempre procurar estratégia para furar bolha, sabe? Porque é muito fácil a gente falar para os nossos convertidos. Para convertido. Né? Mas eu acho que eu aconselho as pessoas procurarem alguns caminhos onde consiga furar bolha. E você fura muita bolha, né, Guete? Você, assim, aparece... Acho que todo mundo te conhece, assim, pelo menos os produtores das grandes televisões. Eu tenho essa sensação, assim, de que você já furou a bolha. Eu acho que eu furei menos do que eu gostaria, assim. Eu sempre tenho a impressão que tá todo mundo sabendo. E às vezes quando eu vejo uma pessoa que não sabe, que não assistiu, que não viu, falo, gente, preciso furar mais bolha. Mas a gente fica, às vezes, eu não sei se eu tenho a falsa impressão de que ainda tá muito na nossa bolha. Eu fico sempre procurando estratégia de como que eu vou alcançar o evangélico da Universal, como que eu vou... Sim. Porque é isso, né? Pra gente avançar e a gente dar o passo em sentido à legalização, para que ninguém mais seja preso e tal, a gente tem que convencer as pessoas que são contra. E é um desafio muito grande. Muito grande. Então, assim, o tempo todo indo lá pra Brasília, fazendo vídeo com o Flávio Bolsonaro, não sei se você viu. De quando? Com o Flávio eu não vi. Não, foi, acho que tem uns 2 meses ou menos que eu fui pra Brasília, e a gente tava lá na porta da saída da sala do plenário do Senado. Aí, o Flávio, a gente correu atrás dele, sorte que eu tava com um frasquinho de PW, de THC na mão. Falei, Flávio, fala comigo aqui, ó, não sei o quê. Aí depois vocês vão lá nas minhas redes, @GetBrito, tem o videozinho com o Flávio, e ele foi super receptivo, assim. Ah, sim?
Eu acho que da família, ele é o que tem 2 neurônios e que tem um pouquinho mais de inteligência. E foi super a favor. Falou, não, eu sei, tem pesquisa, eu sou a favor. Ele falou, aí a última frase dele do vídeo, é um videozinho acho que de menos de 1 minuto. Que ele fala assim, não, desde que não seja para uso recreativo, assim, mas tá tudo bem, né? Não, pouco a pouco, vamos lá. Não, e ainda foi engraçado que tem os bastidores desse encontro, né? Que antes de começar a gravar, eu falei, olha, eu queria te convidar, porque eu sei que o Flávio, ele é amigo do prefeito de Miguel Pereira, que também é de direita, lá, né, onde fica a fazenda. E aí eu falei, eu sei que você é amiga do André Português, então fala pra ele me receber, porque a gente tem uma fazenda de maconha, eu quero até te Vem convidar. visitar! Vem visitar! Aí ele virou, calma, fala cannabis, não fala maconha, seja menos agressiva, que eu tava ali empolgada, né? Aí eu, tá bom, né? Aí ele falou, mas eu vou sair de lá com uma perninha de grilo. Eu ainda pensei assim, tu é maconheiro. Porra, claro! Imagina! Aí a gente começou a gravar, mas esse é os bastidores, que é inédito, eu nunca contei em nenhum lugar. Não, pelo amor de Deus, vamos atrás desse vídeo. Depois você me passa certinho pra gente colocar na descrição do episódio também. Tá Não bom. tava sabendo disso, adorei. É isso, Guete, você nasceu pra furar bolhas e a gente aqui seguindo. Você vai abrindo o caminho e a gente vai atrás. Bora lá. Fazendo uma breve viagem no tempo aqui. Você é formado em Direito, né, como você disse antes. E, pelo que eu soube, você chegou a trabalhar 12 anos nessa área. Queria saber como é que foi isso, qual era a sua especialidade. Você, inclusive, comentou que nunca gostou, né, de atuar na advocacia. O que te incomodava nessa prática do direito? Então, o que me incomodava é que as coisas não dependiam de mim para poder acontecer, sabe? Eu precisava da decisão de um juiz. E aí o meu grande sonho era eu ser juíza para eu decidir. Aí eu comecei, antes de engravidar das meninas, eu entrei na Emerge aqui no Rio, que é uma escola para você fazer curso especialista para a carreira da magistratura, defensoria, ou se não, Ministério Público. Mas meu sonho dentro do universo de direito era ser juíza. Mas é muito difícil, são concursos dificílimos, né? Eu sou mais uma das meninas pobres do sul de São Paulo que fiz colégio público, não fiz boas faculdades, então isso ainda era um desafio maior para eu conseguir passar num concurso difícil desse. Então, claro, você tem que se dedicar, né? Não dá pra você ficar ali o dia inteiro só estudando, né? Você tem que trabalhar e estudar. Eu acabei logo eu me formei em 2000 como advogada, em seguida já tirei minha OAB logo no mesmo mês que eu me formei. E eu advoguei 2 anos em São Paulo antes de mudar aqui para o Rio, que eu sou de São Paulo. E quando eu me mudei para o Rio, comecei a advogar aqui, eu comecei eu era uma advogada, eu trabalhei em alguns escritórios, mas depois eu peguei algumas causas onde eu conseguia me manter e me sustentar financeiramente e ficava 10 horas por dia estudando para tentar ser juíza. Uau! E tava fazendo prova, batendo na trave, quase passando para a segunda fase. Foi quando eu engravidei da Sofia e Bia logo em seguida e eu tive que desistir, largar tudo. Estou aqui hoje trabalhando com maconha. Maravilhosa. Aliás, depois de entrar na cannabis, eu sinto que você precisou desenvolver uma série de habilidades para conseguir dar conta de tudo que você conquistou e do que ainda pleiteia conquistar, né? Você educa médicos, lidera atos políticos, dá palestras, apresentações em órgãos como a Anvisa, a Câmara, o Senado, desenvolveu habilidade de captação de recursos, não só financeiros, mas também de outras ordens. Enfim, você se sente mais preparada como profissional também, somando todas essas experiências? Você sente que vai dedicar todas essas habilidades exclusivamente a cannabis? Ou, de repente, pensa em criar outra coisa, em expandir horizontes com esse seu know-how todo? Ai, que pergunta boa, gostei. É bom que me faz refletir. A gente faz aqui, tudo, troca o pneu do carro andando, assim. Em 2011, eu fiz uma pós-graduação em responsabilidade social terceiro setor, sem saber que eu ia fazer isso no futuro, né? Então, isso me serve muito para eu ter um olhar mais técnico do que é uma organização não governamental, uma associação, como que funciona juridicamente isso tudo, né? Quais são os riscos, as fragilidades, as forças, essas coisas todas. E assim, toda essa minha capacitação na vida real para tocar isso tudo é muito absorvida por conhecimento técnico de pessoas que chegam também, sabe? É muita troca aqui na PEP. Então,
eu contrato uma pessoa especialista em educacional, ou marketing digital, vai lá e faz um curso para falar melhor, Clube da Fala aqui no Rio de Janeiro. E aí você vai meio que se capacitando na medida do possível, porque... E você vai também entendendo o que é recursos humanos, como você tem que liderar, como que você tem que treinar os seus líderes. Então, é um mundo que você vai, aos poucos, aprendendo na medida, conforme vão chegando as demandas. Mas é um desafio enorme, Anitta. É muito difícil, é muita coisa com 2 filhas, enfim. Tem hora que dá vontade de falar, para o mundo que eu quero descer. Cara, e não dá essa impressão, né? Porque a gente te olha e é a última coisa que você pensa. Você fala assim, cara, a Margarete é feita de uma matéria que a gente não é feito. Ela tem uma resistência, não sei se é de Áries. Não, eu sou de Touro com ascendente Capricórnio. Eu sou aquela pessoa que faz mesmo. Sim, trabalhadora. E aí, assim, é até legal falar, porque a maconha, pra mim, ela tem sido uma ferramenta de colocar um ar ali no meu mapa astral, pra eu conseguir ter ideias, pra eu conseguir viajar, pra eu conseguir ir pra esse lugar de criatividade. Então, eu acho que juntando meu Touro com ascendente Capricórnio, com uma pitadinha e a lua e maconha. de THC, a lua no THC... Eu acho que tá dando uma combinação boa, porque eu tenho muitas ideias e eu consigo, com essa equipe linda que eu tenho, muitas vezes botar esses projetos para funcionar. Eu tô com um projeto de cânhamo, tá lá nas perguntas. Você vai me perguntar alguma coisa lá de 1 milhão que eu vou responder pra não... Mas não conta, ninguém sabe. Ninguém sabe ainda, Guete. Então corta. Não, brincadeira, vamos lá. Segue aí. E você vai falar disso então, né? Vou falar disso. Boa. E, Guete, então já encaminhando aqui para a última perguntinha que a gente preparou, esse podcast fala sobre como é empreender, como é trabalhar em cannabis, e eu fico me perguntando se trabalhar com cannabis pode ser uma alternativa na vida de mães atípicas, que muitas vezes são abandonadas por seus companheiros, pais de seus filhos, quando descobrem a condição da criança. Muitas dessas mulheres são excluídas do mercado de trabalho por não poderem se dedicar a uma jornada completa, por precisarem cuidar sozinhas e cheias de dificuldades desses filhos atípicos. Então, queria saber se você vê a cannabis como uma oportunidade para essas mães que acabam se especializando, de certa forma, na planta e nesse mercado. E também se você conhece alguma iniciativa para a contratação de mulheres com esse perfil. Então, isso é uma inquietação que há muito tempo me persegue, de eu querer proporcionar para mães de crianças com deficiência que não é absorvida pelo mercado de trabalho, como eu posso ajudar essas pessoas, né, com algum projeto dentro do universo da cannabis. Então, assim, eu tô amadurecendo um projeto com uma equipe, né, com uma startup, inclusive, que dá assessoria para a PEP, que é a Favo. É uma startup que dá consultoria em tecnologia. E a gente está tentando desenhar um projeto para contemplar geração de emprego para mães de crianças com deficiência, que tem a ver com cânhamo. E aí, enfim... É o mesmo projeto que você falou antes? Ou nada que ver? Então, eu ia falar sobre ele, que é um projeto que você me perguntou assim, mas você faz isso, você faz aquilo, não sei o quê, né? Coisas, né? Você pensa em projetos novos, e aí você emendou, coincidentemente, com essa questão de geração de empregos para mães de crianças com deficiência. E aí, casou perfeitamente, não foi combinado. Não foi combinado, gente, foi feeling. Foi feeling. Falei, gente, como ela perguntou isso? Será que ela tava sabendo? Pensei que eu falei isso em algum lugar? É que eu sou meio bruxa, Total, bruxa. E aí é isso, assim, eu tava hoje de manhã, inclusive, amadurecendo, fazendo contatos e fazendo desenho desse projeto, que é um projeto com cânhamo. Eu ainda não posso falar detalhes, porque ele não está ainda totalmente desenhado, mas eu estou com uma equipe boa pensando sobre isso, que eu acho que, eu falo assim, o nome do projeto ele já existe, por favor, ninguém copie. Eu falo que é o primo pobre, como que é? O primo sóbrio da maconha, né? O cânhamo é o primo sóbrio da maconha. Então a gente vai fazer o projeto Cânhamo, o primo sóbrio da maconha, para tentar... a gente está pensando, e o projeto está cheio de fases, a gente ainda está... Eu estou nessa fase de desenhar ele, fazer todo o cronograma de custo, de execução, essas coisas de projetos, para quando ele estiver minimamente estruturado, a gente procurar
aí como faz para botar ele no mundo. Mas tem a ver com cânhamo e tem a ver com geração de renda para mãe de criança com deficiência. Amei. Vou querer saber, se puder me dar exclusiva, que estou já super curiosa. Super. E adorei saber que você tá aí colocando uma das suas 1001 habilidades em prática, em ação. Que delícia. Bom, chegamos pro momento dos quadros. Bora? Bora lá? Bora lá. Get, a gente tá acostumada a ouvir histórias maravilhosas e inspiradoras suas, mas também a gente sabe que histórias de fracasso podem ser igualmente inspiradoras para aquele momento em que nada tá dando certo. Enfim, a gente gosta também de saber um pouco disso. Você tem alguma história de fracasso? De alguma iniciativa que não rolou muito bem? Olha, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para compartilhar. É bem legal a gente compartilhar nas nossas vulnerabilidades, porque ninguém, né, é. E assim, para mim, uma das que eu considero um dos grandes fracassos da minha vida é não ter conseguido passar em um concurso público. Eu estudei muito, me dediquei muito. Era um sonho que eu tinha, né, ser juíza. Até hoje, quando eu participo de alguma coisa que tem juíza, eu tenho uma inveja, assim, de falar, cara, é muito maneiro você poder aplicar a lei, você sentir que você tá fazendo algo justo, porque a gente vive num mundo muito injusto, né? E as pessoas perguntavam, mas você não tem medo? Eu falei, eu acho que se tem alguém, se alguém vai recorrer e outro juiz decide, mas eu acho que se eu puder aplicar a lei, eu acho que eu tenho coerência para ouvir, ponderar e aplicar, para ajudar, né, a gente muito melhor. Eu acho que a minha vida, ela é sempre muito, a minha luta, a mobilização, meu ativismo é sempre muito movido pela indignação da justa raiva. Pela justiça. Então, eu acho que não ter passado em nenhum concurso para juíza foi uma dos meus fracassos, talvez. Bom, a gente até agradece que não tenha passado, porque você só tá aqui hoje, talvez, né? Graças a isso. Tem um lado bom, toda desgraça tem um lado bom. Exatamente. E aí, assim, Get, a gente tava falando das mães e tal. Coloque-se no lugar de uma mãe que tá ali em dificuldade e tal, mas ela tem 30 mil reais que ela juntou ali com esforço e ela tá querendo entrar no meio da cannabis. Ela tá querendo empreender com esses 30 mil reais. Te vem alguma ideia do que você faria com esse dinheiro? Olha, 30 mil reais não é pouco, mas também não é muito. Exato. Nessa vibe aí de querer trabalhar com cânhamo, que dentro de um mercado proibicionista ainda é uma possibilidade, eu sugeriria essa pessoa estudar, comprar tecidos de cânhamo da China ou da Índia e tentar fazer produtos, né, para colocar no mercado e falar sobre isso. Porque plantar cânhamo não devia ser proibido, né? Não tem substância não sei como é que tá ainda. Eu daria essa sugestão, fazer uma linha, eu acho que de produtos com tecido de cânhamo, vasinho, essas coisas, vender em lojinha, essas coisas assim, eu acho que tem mercado. Totalmente. Ideia aí pra quem quiser anotar. E bom, chegamos ao Cannabis Indica, que é aquele momento que a gente pede sugestão sua de quem seguir no LinkedIn. Você separou alguém aí? Tiver alguém à cabeça que você acha fundamental para ter no LinkedIn? Sigam o Emílio Figueiredo, um ativista das antigas. Sigam a Pepe no LinkedIn, a Pepe tá lá. Eu tô lá, mas eu eu sou zero mídias sociais. Eu tento, me esforço, mas eu não consigo engajar. Eu não tenho tempo, porque dá trabalho, né? Fazer conteúdo. Tá trabalhando de verdade. Tô aqui na vida real, não consigo sair da vida real, né? Mas eu sugeriria, por hora, vocês seguirem a Pepe, Emílio Figueiredo. Me sigam para me dar uma força. Vão lá pro meu Instagram. Você quer sugerir outra pessoa além do Emílio? Você falou do Ricardo, o primeiro médico. Eu fiquei... Era Ferreira? Porque eu não conheço Ferreira. Ele. Você sabe se ele tá?
eu não fui pesquisar, eu não sou muito de LinkedIn, eu sou mais do Instagram. Mas Pode ser. Sigam no Instagram. Sigam eu gosto muito daquela menina canábica, Alice, do Girls in Green. Sim, Adoro ela. Alice Reis. Sigam a Maíra, que é uma mulher muito foda, a Maíra que tá vendendo livro, ralando aí pra conseguir... Que é a mãe conheira. Não, é Maíra... Não. Mãe Conheira também sigam, é minha amiga. Todas elas toda essa galera é minha amiga. E sigam as associações, eu tenho que puxar a sardinha pras associações. Sigam a Maria Flor, Flor da Vida, que tem trabalhos lindos. Eu acho que vou ficar por aqui, sim. Não, tá ótimo já, imagina, deu um monte. E aí, seguindo no Cannabis Indica, a gente pede também uma dica de conteúdo, né? Claro que o Outro Mundo de Sofia já tá mais do que indicado, vai estar lá o link, tudinho, bonitinho, pra quem quiser assistir já encontrar. Mas além, me fala de um livro, um podcast, um filme, alguma coisa que te venha à cabeça. Olha, o último conteúdo nessas plataformas de streaming que eu assisti, que foi na HBO, que eu amei, foi o Pico da Neblina. Eu acho que todo mundo devia assistir. Eu acho que eles fazem... É um documentário brasileiro e eles fazem Eles vão para um lado de uma hipótese de um Brasil legalizado e eu acho que é bastante coerente nesse documentário. É uma série curta, que eu acho que tem 8 episódios, 10 episódios. Lá você vê muito os personagens da vida real do universo canábico, é muito bacana, eu adorei, né? Super indico. O Mundo de Sofia, óbvio, Outro Mundo de Sofia, que tá no Globoplay, que eu me lembro agora são esses dois, assim. Tá de ótimo tamanho. Então é isso, gente. Amei o papo. Foi incrível, Guete, bater esse papo com você e conhecer mais a sua história tão bonita e inspiradora, conhecer mais da Pepe. Então, antes de fechar, por favor, deixa os seus arrobas, como as pessoas te encontram, como as pessoas encontram a Pepe. @Guete, Guete, Brito, no Instagram. Brito com um T só. Um T só. @Família Pepe no Instagram, sigam a gente lá. A Pepe.org, nosso site. Se você digitar no YouTube, a Pepe tem um monte de conteúdo bom, né, dos seminários, estão tudo lá também. E é isso. Mais uma vez, obrigada, Guete. Você é sempre bem-vinda no Cannabis Hoje e em todos as novidades e coisas que você quiser me comentar, conte comigo, tô por aqui. Obrigada, super Anitta, obrigada. passou super rápido, amei também, tô sempre aqui à disposição. Beijo pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente também. Uhul! Graças a você também que ficou aqui com a gente até agora. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar sempre às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da VerdeMed, da USA Hemp e da Biocase Brasil. Se quiser falar com a gente, venha cannabishoje@gmail.com e aproveita para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, @cannabishoje. Até a semana que vem, beijos!